Olá, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Queria um feedback aí de vocês, se vocês estão me escutando bem. Enquanto eu convido aqui o professor Reginaldo, que já está aqui, muito bom, para poder entrar. Vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho para todo mundo que possa se beneficiar e aprender bastante com essa live de hoje, que vai ser incrível. Então, por favor, envie aí o aviãozinho para os seus amigos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria Zélia, Kátia, Renatinha, que está sempre aqui comigo. Professor Edelberto, uma honra tê-lo aqui. Professor Reginaldo, já chegou, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo tranquilo aqui. Acabei uma live agora, foi o tempo só de hidratar um pouquinho e já estamos juntos aqui de novo. Tá me ouvindo? Tô, a internet deu Isso, agora acho que foi. Eu tô ouvindo Acab- bem. Que bom, acabou a live agora, né? Acabei, terminei 2 minutinhos antes só para eu poder tomar uma água e já tô aqui já preparado para mais uma sequência aí de atividades. Maravilha. Deixa eu ver se a minha internet aqui que tá dando problema. Só um minutinho. Pra funcionar, pessoal. Tá me Eu tô te ouvindo? ouvindo. Tô ouvindo Isso, bem. agora acho que vai. Troquei aqui a internet, acho Uhum. que vai ficar melhor. Pessoal, uma boa noite a todos. É uma honra ter todos vocês aqui assistindo a nossa live. Professor Reginaldo, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. A nossa outra live juntos foi de muito Uhum. aprendizado. Pessoal, eu vou apresentar aqui o professor Reginaldo antes de dar a palavra para ele poder começar. Então, Reginaldo Filho é PhD, fundador e presidente da Faculdade Ibramec, fisioterapeuta com especialização em acupuntura, fitoterapia chinesa, doutor em acupuntura pela Universidade de Medicina Chinesa de Shandong, não sei se é assim que fala, autor de Isso. mais de 25 títulos na área de medicina chinesa e é uma pessoa super presente na minha casa, já que ele é professor do meu marido, professor da pós-graduação de fitoterapia chinesa e do livro do Imperador Amarelo, então ele está sempre aqui falando nos computadores da casa, no celular da casa, para a gente Sempre poder, para estão ele me poder, ouvindo por aí. sempre, sempre, nas lives também. Então, professor, uma honra tê-lo aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente poder entrar no tema, que a gente tem muita coisa aí para falar. Não, tamo junto. Muito obrigado aí pela apresentação, pela indicação aí do Fábio, sempre também colaborando aí na promoção da medicina chinesa, participando, prestigiando os cursos da faculdade. E é sempre uma honra poder conversar com outros colegas, né? Eu sei que o seu público também é formado por muitos fisioterapeutas, e eu sou fisioterapeuta de formação ocidental, tem até o que o colega Ulisses, que trabalha com quiro e fisioterapia também. Aqui acabei de ver que ele entrou. Então é sempre uma honra poder partilhar. E é um tema que está em alta na China já há muitos anos, né? Isso é praticado na China há bastante tempo. No Ocidente, meio que descobriram esse tema por algumas questões esportivas, principalmente, algumas questões de estética também, e algumas questões de mercado também, que a gente sabe como que funcionam as coisas por aqui. Então, a ideia é apresentar o tema, até como eu sugeri no título da live, mais do que pressão negativa, né? Porque entender a ventosa como uma forma de gerar uma pressão negativa é uma das partes do entendimento de como ela pode funcionar, né? E aí a gente pode atuar para ajudar os pacientes. Então, obrigado pelo convite aí e deixo aberto aí para as suas perguntas, as perguntas dos colegas. E você vai me podando se eu estiver falando muito, porque da outra vez eu lembro que eu falei bastante, então vai me cortando, não tem problema. Não, falou bastante, mas falou tudo muito bom, assim, foi demais. A live foi super bem comentada e a galera achou incrível. Então, pode falar que é sempre ótimo te ouvir. Então, a gente está dentro de um tema super polêmico, né?
dentro da Uhum. fisioterapia, um tema que eu queria que depois a gente falasse um pouco sobre isso, não da polêmica em si, mas o que tem aí de que você traz aí de pesquisa, mas eu queria que antes a Uhum. gente explicasse um pouco sobre o tema, né? Então eu queria que você falasse um pouco da origem da ventosa, quando que chegou na China, veio da China, não veio? Queria que você falasse A um pouco questão, sobre isso. assim, na China você tem uma história bastante antiga do uso da ventosa terapia. Isso remonta a textos inclusive pré-Imperador Amarelo, vamos dizer assim, o clássico interno Imperador Amarelo, que é o texto considerado como a grande referência histórica da medicina chinesa. Existem relatos, referências do uso da ventosa terapia até anterior ao próprio clássico interno Imperador Amarelo. E há também referências em outras culturas, esse é o ponto. Outras culturas também trabalharam com esse conceito de criar um vácuo, criar uma pressão negativa. Existem imagens, inclusive, de tribos africanas trabalhando com uma técnica de sucção com um chifre. Então, fazia uma sucção num chifre para criar essa pressão negativa, às vezes para tirar sangue, às vezes com uma outra conotação, porque você tinha um viés espiritual dentro da prática. Você tem imagens que sugerem que no Egito também já trabalhava-se com alguma forma de um copo de ventosa para alguma técnica de sucção. Mas o que a gente tem é que a prática na medicina chinesa, ela se desenvolveu de modo independente, ela se desenvolveu dentro deste contexto que é a racionalidade médica chinesa. Então ela se desenvolveu dentro desta forma de pensar a saúde e a doença, consequentemente, né? A racionalidade da medicina chinesa. Então, quando a gente analisa o uso da ventosa, eu vou fazer não apenas, por isso o tema da live, não apenas pela pressão negativa, mas por aonde eu aplico, qual canal que passa por ali, quanto de pressão eu vou aplicar, qual o efeito desejado, se eu quero eliminar um fator patogênico, se eu quero fortalecer aquela área, princípios que nós chamamos de tonificação e dispersão de modo mais simplificado, que em termos ocidentais, às vezes o pessoal quer dizer em relação ao sistema nervoso, uma excitação ou uma inibição do sistema nervoso. Eu vou levar para mais ou levar para menos, né? Eu falo muito no sentido de atrair ou espalhar. Quando eu quero atrair, né, eu estou agrupando, eu estou fortalecendo. Quando eu estou afastando, eu estou diminuindo, eu estou impulsionando para mais longe. E aí eu posso pensar, como eu falei, em sistema nervoso, eu posso pensar em uma drenagem dos tecidos, né, uma drenagem linfática. Um princípio que se usa, por exemplo, na estética. Na fisioterapia, muitos não gostam da palavra estética, usa o termo fisioterapia dermatofuncional. E aí não gosta de falar ventosa, não tem problema. Aí você fala vacuoterapia e paga mais caro no equipamento de vacuoterapia. Mas se também não gosta desse termo, paga mais caro ainda no aparelho francês e chama de endermologia. Não tem problema. O princípio é uma pressão negativa. Ou seja, o princípio é o mesmo. Quando eu falo em ventosa terapia chinesa, eu estou indo além dessa questão de gerar o vácuo. E quando eu falo de gerar o vácuo na fisioterapia dermatofuncional, eu estou falando de uma drenagem, obviamente não drenagem linfática, né? Drenagem no sentido amplo do termo, porque drenagem linfática seria uma pressão positiva muito menor, né? Uma outra questão. Mas eu estou trazendo mais sangue para aquele local, por exemplo, num caso de celulite, onde você tem uma obstrução ali, você tem uma dificuldade de fluxo de sangue naquele local. A medicina chinesa chama isso de estagnação do qi, ou de estase de sangue. Em termos ocidentais, nós temos outras expressões, até mais bonitas do que falar celulite, mas que vai implicar em algum tipo de estrangulamento, de falta de nutrição, tanto que a região fica mais fria, porque não chega calor, não chega sangue. Então eu vou usar a ventosa para atrair mais sangue. E aí você pode pensar de diversas formas. Na medicina chinesa, o raciocínio é outro, né? Então, eu vou pensar no canal, ou pensar na forma. Isso vem lá de trás. Eles começaram, obviamente, empiricamente. Não existia a ciência, o pensamento, por que isso ocorre, por que isso não ocorre. Não existia a chamada
a medicina baseada em evidências, né? Não existia este princípio, então você tinha a questão da prática, você tinha a questão da experiência, a vivência do profissional. Acho que eu falei um pouquinho de história e avancei em outros temas, então vamos analisando aqui. Não, não tem problema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais efeitos fisiológicos em geral, as indicações, as contraindicações na utilização da ventose. Ah, aí a gente volta naquela questão. De acordo com a visão da medicina chinesa, eu tenho várias possíveis indicações. Por quê? Porque a forma de eu pensar, e aqui eu vou trazer meu bonequinho de novo, o fisioterapeuta, eu sempre falo, ele olha para o corpo pensando nisso daqui, pensando na musculatura, pensando na inervação. E eu, como profissional da medicina chinesa, eu poderia olhar só pensando nisso daqui, pensando nos canais, pensando nos pontos. O ideal, obviamente, é que a gente olhe desta forma. Olhe dessa forma. Tudo bem? Sim. Entendeu? Então, você tem essa relação de um com o outro, tá? Só um instante, tem alguns colegas dizendo que a aula do Imperador Amarelo, acho que tem tolerância de 15 minutos. Não sei, eu vou verificar aqui. Eu estou pedindo para o professor Jorge checar em relação a isso, tá? Peço desculpas aí, Vanessa, deixa eu só responder aqui, porque Imagina. O pessoal veio na live para tirar uma dúvida do curso. Aqui eu lembro e não tinha aula, tanto que eu agendei esse bate-papo com a Vanessa sem ter aula marcada. Então deixa eu só... Vamos lá, vamos seguindo. Então, quando eu olho para o corpo de diferentes formas, eu tenho a visão da medicina chinesa, a visão da anatomia, e aí eu integro. Legal. Não é adequado eu fazer um estímulo em relação a uma área que não necessite daquele estímulo. E isso eu vou avaliar pela medicina chinesa. Então eu tenho que buscar se aquela área precisa deste agrupar, de trazer mais Qi, como nós chamamos, ou de espalhar este Qi. Tudo bem, mas Qi fica muito vago em termos ocidentais, né? Muita gente traduz Qi como energia. Não é nesse caso. Qi é uma forma, inclusive, de dizer a respiração, o ar. É uma forma de dizer sobre o ar, por exemplo. É uma possibilidade, tá? Então, o que a gente pode dizer é que, se eu entendo como o ar, óbvio que não é ar que está circulando no músculo, mas será que eu não posso entender como aquilo que me dá força, aquilo que me dá potência para a ação, que de fato tem a ver com a minha oxigenação? E aí eu posso usar, da visão ocidental, uma indicação, inclusive é essa que ficou famosa, para a reabilitação no pós-treino, para evitar acúmulo de ácido lático na musculatura. E aí aquela ideia de que se tem acúmulo, eu preciso espalhar. E aí a ventosa pode auxiliar para espalhar. Mas e se eu quero usar para melhorar uma força, melhorar uma contração muscular? Por que não pensar em agrupar? Porque aí eu estou trazendo mais sangue para aquele músculo, para que ele tenha um melhor aporte de nutrição e ele possa, no caso de um atleta, contrair mais ou mais rápido, depende do objetivo dele. Então essa é uma indicação, pensando no espalhar ou agrupar. Lembrando que, em termos de medicina chinesa, eu tenho um livro só desse tema de ventosa terapia chinesa, então tem um capítulo só de indicação. Mas se eu entro muito no termo técnico da indicação, fica muito para o profissional da medicina chinesa. Então eu falaria, ele remove estase de sangue, promove a circulação do Qi do sangue. Quando a gente traz isso para a realidade ampla da saúde, a gente vai usar uma linguagem mais universal. Então, eu consigo melhorar o aporte de sangue para aquela localidade, aquele músculo. Eu consigo melhorar quando há um acúmulo prejudicial, que pode ser, por exemplo, um acúmulo de ácido lático. Eu posso aliviar dores. Hoje, a grande questão do uso da ventosa, inclusive, a professora deve se lembrar lá em 2016, Michael Phelps, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, ele promoveu a ventosa para o mundo inteiro, né? Porque ele apareceu com aquelas marcas e depois, Olimpíada de 2020, estava todo mundo esperando ter mais e mais atletas, né? Não tivemos as Olimpíadas, mas outros campeonatos mundiais, mais e mais pessoas com as marcas. E se eu falar que ele não fez ventosa?
Não fez ventosa. Porque a ventosa terapia, Baguan Liaofan, é um termo da medicina chinesa. Então, para que eu use a ventosa nesse aspecto, eu estou falando de aplicar de acordo com os conceitos da medicina chinesa. Mas o que Michael Phelps fez, isso está publicado na literatura não popular, vamos dizer assim, porque o popular, o que todo mundo quer é dizer que é ventosa porque vendeu mais tratamento. Isso foi muito legal. Um monte de fisioterapeuta começou a falar que fazia ventosa, um monte de acupunturista fazendo ventosa e assim por diante. Legal. Mas o que de fato ele fez, era liberação miofacial. Na verdade, o termo que eles usavam era descompressão miofacial. Então eles usavam um aparelho de ventosa, um copinho de ventosa, usavam uma bombinha manual para geração de pressão negativa aplicada a um copo de ventosa, mas não era ventosa. Deu para entender? Porque se fala que é ventosa, principalmente nos Estados Unidos, quem tem que fazer é o profissional acupunturista. Então, vamos mudar o nome, dar um nome mais chique, um nome mais bonitinho, de descompressão miofacial. E aí, ele vai lá e aplica, e eu tenho aqui a pele, a hora que eu puxo, eu estou movendo os tecidos, e nesse sentido eu estou levando a uma descompressão miofacial. Esse era um dos objetivos. E aí, entra numa outra linhagem, quando a gente pensa em fáscia, e aí você pode ligar na osteopatia, que eu sei que é uma das especialidades da professora, você tem aquela questão de cadeias musculares, você tem questão de reeducação postural, você tem várias linhas de pensar em fáscia. Se eu consigo liberar uma fáscia, e aí talvez a expressão comprimida não é a mais usada, mas uma fáscia que não está liberada por completo, uma fáscia que tem alguma aderência, isso prejudica movimento. Se prejudica movimento, prejudica aporte de nutrientes para aquele local, porque se eu movimento menos, chega menos nutrição. Se movimenta menos, se chega menos nutrição, também sai menos catabólitos. Se sai menos catabólitos, tem mais acúmulo de ácido lático. Então a gente vê todo um mecanismo. Então, o que eu costumo dizer é que usava uma bomba de ventosa, usava um copo de ventosa, mas deram outro nome. E aí eu vou criar mais polêmica, porque não custa nada. Eu uso uma agulha de acupuntura que tem uma ponta, eu estimulo um ponto no corpo, eu estimulo, faço a inserção da agulha, manipulo a agulha, mas eu não chamo de acupuntura. O que os colegas fisioterapeutas chamam, e não só os fisioterapeutas, mas citando aqui, até porque eu sou um deles, como que se chama? Dry needling, porque dar um nome em inglês é mais bonito. Ou agulhamento seco, assim por diante. Mas se usa agulha de acupuntura, se usa inserção e manipulação da agulha. E outra, vamos mais além, falando do dry needling, se está descrito lá no Clássico Interno do Imperador Amarelo, capítulo 7, como executar este princípio de agulhar entre os músculos, por que não chamar de acupuntura? Porque aí dá-se um outro nome, no caso de dry needling. Neste caso, alguns fisioterapeutas nos Estados Unidos começaram a chamar de descompressão miofacial. E aí já um outro momento aí para a gente discutir. Assim como tem uma técnica, é que eu não estou com nenhum aqui, na medicina chinesa, que faz uma raspagem de tecido. Em chinês chama-se gua sha, literalmente gua significa raspar. E aí como chama isso hoje em dia no Brasil? Não só no Brasil, mas falando aqui do Brasil, liberação miofacial instrumental. É o mesmo princípio de raspar para liberação da fáscia, na visão ocidental, que a gente já faz com o instrumento chinês de gua sha. Então, você tem essas referências. Mas, voltando para recapitular as características da ventosa. Então, na medicina chinesa, promove a circulação do qi, promove a circulação do sangue, move esses líquidos pelo corpo, permite a liberação de condições de dores. E aí, quando eu tenho esta sucção, eu tenho uma massagem de dentro para fora, né? A pressão, o agulhamento é um estímulo de fora para dentro. A ventosa é uma sucção que gera uma pressão de dentro para fora. Então, a hora que eu faço isso, na hora que o tecido se eleva, eu estou fazendo um estímulo no corpo de dentro para fora. E isso permite
que o corpo reaja a este estímulo, né? Eu consigo agrupar, que é aquilo que eu falei de tonificar, eu consigo espalhar, que é aquilo que eu chamei de dispersar. Agora, quais as possíveis contraindicações? Você vai tomar cuidado com mulheres gestantes, algumas áreas de estímulo, tá? Não é que é uma proibição, mas você vai ter um cuidado maior, você vai ter uma precaução. Pacientes que estejam, por exemplo, com grande hemorragia, você vai tomar cuidado. Paciente que tenha tumor maligno na pele, você não vai aplicar naquele local. Então, são algumas contraindicações que acabam não sendo absolutas, são contraindicações relativas, e a partir da contraindicação relativa, qualquer profissional, estou citando eu, como um profissional dedicado à medicina chinesa, eu devo conhecer muito bem. Eu sempre falo, você tem que conhecer características que eu indico como vantagens, funções e a aplicação. Porque conhecendo isso, quando eu identificar uma limitação ou uma contraindicação relativa, eu consigo driblar esta contraindicação relativa. Por quê? Porque eu entendo por que ela está ali presente. Por que eu não posso trabalhar com a ventosa em cima de uma área que tem um tumor maligno? Porque a característica da ventosa é de sucção. Então, não é adequado que eu faça uma sucção em cima de um local que tem um tumor maligno. Existe uma técnica que eu faço a sucção no umbigo, na região do umbigo. Aí alguns vão falar assim, professor, mas fazer uma forte sucção não pode levar a uma hérnia de umbigo, uma hérnia umbilical? E aí que tá, eu vou saber dosar o estímulo. Quando eu dosar o estímulo, eu vou poder aplicar, inclusive, na região do umbigo. Agora, eu vou mostrar aqui para mim novamente. Eu vou mostrar mais em cima, porque aí não precisa nem atrapalhar o texto. Aqui, eu tô aqui, eu vou puxar uma vez, puxou um pouco de pele. 2, mais 3, 4, 5. Quanto mais eu puxar, mais vai ter sucção. Então, no umbigo, o que eu vou fazer? Eu vou só puxar um pouco, É só um pouquinho. É só um pouquinho, não precisa puxar muito. É só um pouco. E aí eu já tenho o efeito desejado. Então, as contraindicações, elas acabam sendo o que a gente chama de contraindicações relativas. Contraindicações que eu consigo driblar. E aí, de novo, que entra a necessidade de uma experiência, a necessidade do entendimento para que eu consiga aplicar a técnica. Lembrando, pessoal, é só uma live, é só um bate-papo, não é um curso de ventosa, tá? Recentemente, antes do fechamento total de novo, eu dei um final de semana só falando de ventosa. Então, tem muita coisa. Aqui a ideia é de um bate-papo, né? Para a gente entender, desmistificar algumas questões também, né? E aí é que tá. A gente vê muito colega criticando a ventosa e usa técnicas similares, às vezes com outros nomes. Só que aí o outro nome tem um respaldo científico. Talvez alguém já ouviu falar assim, dry needling é a versão moderna da acupuntura que tem embasamento científico. Quer dizer que a acupuntura é uma porcaria, é um lixo e não tem explicação. Não é porque não se encontrou a explicação que não funcione. Não é porque não se encontrou a explicação que algo não tem efeito. E aí a gente entra em outras questões que englobam, inclusive, a fisioterapia de modo geral. A fisioterapia há um grande problema, não é uma impossibilidade, mas um grande problema de se realizar, por exemplo, estudo duplo cego. Porque quem está executando, se for uma técnica manual, sabe muito bem se está fazendo ou não. A professora, no caso da osteopatia, se ela vai fazer um estudo duplo cego, ela sabe se está executando uma manobra correta ou incorreta. O paciente pode não saber, mas quem executa sabe, aí já não é duplo cego. Aí quando vai para uma revisão sistemática, corta, porque não teve o duplo cego. Ou você tem o viés de terapeuta. Isso é possível. Então, tudo que envolve recurso manual, e na fisioterapia é muito disso, por isso que tem várias práticas da físio que a gente vê o resultado, mas que ainda não tem um nível de evidência científica altíssimo. Por quê? Porque cai muitas vezes na questão do modelo do experimento na forma de estudo. Esse foi um dos debates que teve recentemente. Mas aí que entra a questão. Será que toda a prática na fisioterapia é 100% baseada em evidência? Muito difícil. Nem na medicina é. Nem na medicina. A gente está vivendo um momento aí de Covid onde está se aprendendo ao longo desta doença. Então,
quando vai se construindo evidência, vai se derrubando crenças. Perfeito, é assim que a ciência vai evoluindo. Mas uma coisa importante é que, e aqui eu sei que, eu não lembro os nomes, mas eu lembro da outra live, tem colegas que são professores, inclusive, de metodologia. É importante ser destacado que não ter evidência é diferente de ter evidência de que não funciona. São duas coisas diferentes. Não ter evidência pode ser que ainda não se completou dentro deste padrão ocidental de se ver a ciência. É diferente de se chegar a uma conclusão de que há evidências de que não funciona. Na ventosa, ainda não há evidências de que não funciona. Ainda não há um nível alto de evidências de que funcione. Então, é uma construção, é uma questão da gente criar modelos de avaliação, criar modelos de pesquisa que vão levar tempo, que vão ser questionados, que vão ser debatidos. Isso leva bastante tempo. E, por outro lado, também vamos deixar claro, não quer dizer que porque eu consigo o resultado, que isso é uma evidência científica de que funciona para todo mundo. Não é assim que se faz ciência. E se eu estou falando que a medicina chinesa é uma ciência, ela deve ser entendida como tal e devemos ter o entendimento adequado para que os resultados sejam, na maior possibilidade possível, replicados seguindo padrões específicos também. Então, nem todo um extremo de que diz que só vale o que tem evidência científica e nem, por outro lado, quem diz que não, a medicina chinesa é outro paradigma, nunca a ciência vai entender. Não, eu posso fazer um estudo, por exemplo, demonstrando que a ventosa pode ser aplicada para melhorar o aporte de sangue de uma musculatura. Isso pode ser o início da construção de uma evidência futura para o resultado. Então, é todo um detalhe. Peço desculpas já que me prolonguei, mas a ideia é, existe contraindicação? Sim. É uma contraindicação muitas vezes relativa. Assim como água tem contraindicação. Um paciente com insuficiência renal toma 5 litros de água, não aguenta. Um paciente com insuficiência cardíaca muitas vezes toma 2 litros de água, não aguenta. Não quer dizer que a água seja ruim. Quer dizer que para aquele paciente... Óbvio que eu dei um exemplo extremo, né? Mas para aquele paciente, a água que é vista como totalmente inerte pode fazer mal. Eu me empolgo. Eu já falei, me corta, professora, me corta que eu me empolgo. Não, maravilhoso, uma aula de pesquisa, a galera aqui já está aprendendo um monte de coisa. Cláudia Honor, uma honra ter você aqui, te admiro demais, é uma honra, muito obrigada. E, pessoal, recado aqui, o Samuel falou, meu amigo Samuel falou uma coisa... Perfeito. Se não tem aula do Imperador Amarelo, fica aqui com a gente, que tá muito boa essa live. Tá muito boa. Deixa eu aproveitar. Se tiver alguém do Imperador Amarelo e porventura tinha aula, vai ser reposta. Fiquem tranquilos. É que eu entrei em contato, eu analisei tudo, eu vi que não tinha. Se eu errei, peço desculpas aqui, que fique registrado. Mas eu acho que não tinha. Senão, tanto que a professora Vanessa ela ficou aguardando uma semana eu responder para ela. Eu falei, eu vou fazer. Só me espera ver qual a data que eu não tenho aula na quarta-feira, e aí eu apresento. E eu identifiquei essa aqui. Então, se por acaso tinha, foi falha minha, peço desculpas já, tá bom? Vamos lá, professora. Mas eles estão aqui, ó. Estão falando que eles estão aqui. Muito bem, tem alguns acompanhando aqui. Isso aí. Ó, vou colocar aqui uma pergunta do meu amigo, grande professor Edelberto Marques. E colocou, Regis, duas perguntas. A ventosa tem que deixar roxo? E se deixar roxo, a sangria deveria ser feita ao mesmo tempo? Não estou conseguindo ler o resto. Deve ser ao mesmo tempo, não sei. Mas tudo bem. Mas alguma coisa. Aproveitando, só um minutinho. Aproveitando a pergunta dele, queria que você falasse um pouco sobre isso, que era uma pergunta minha. Se sempre tem que sangrar, quando é indicado realizar sangria, então eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco sobre isso. Tá, eu tô vendo aqui que já tem os colegas, inclusive de Portugal, aqui na live. Os colegas de Portugal lá agora é 11h30 da noite. Então agradecer bastante eles que estão aqui disponíveis e novamente peço desculpas aí, pessoal. Vamos lá. Não precisa ficar roxo. Não. Inclusive, quando fica, pode ser um indício de que tem uma alteração. E aí, ó, fui rápido nessa, hein, professora? E tem que sangrar sempre? Não, não precisa sangrar. Vocês veem aqui, eu fiz algumas vezes e não ficou marca nenhuma. Não ficou marca nenhuma. Tudo bem? Então,
Esse é o ponto. Então, quando eu aplico a ventosa, e eu vou aplicar aqui, eu vou fazer uma graça, porque eu falo que nesse momento de pandemia, as lives, elas são a minha diversão, já que eu não posso dar a aula, que é o que eu mais amo de fazer, então aula, discussão de caso clínico é a minha diversão. Então vamos mostrar aqui uma ventosa diferenciada aqui para vocês. Vamos aqui apresentar uma que gera uma marquinha diferente, que o pessoal está todo querendo. Então, ó, eu venho aqui e aplico, opa, deixa eu me posicionar melhor, eu venho aqui e aplico uma sucção, 2, 3, 4, 5, e aí, quanto mais eu aperto, ela vai atraindo mais sangue para aquele local. Vai atraindo mais sangue, a tendência é que a região fique mais vermelha. Então, olha essa daqui, olha a marquinha que ela deixa, professor, olha que beleza. É uma ventosa de coração. Olha que coisa mais fofa que se tem hoje em dia. Ventosa de coração. Mas percebam, ficou vermelho porque eu puxo sangue para aquele local e sumiu. Isso implica que a circulação de sangue está ok, está adequada. Lógico, se eu deixar isso aqui ficasse meia hora, pode ser que esse sangue ficando aprisionado ali dentro, não circulando, eu pudesse ter... E aí que está. Alguns falam de micro... sangramento, não seria ser um sangramento, mas quando você puxa muito, você tem alguns extravasamentos a partir da corrente sanguínea. Então, isso poderia ficar acumulado na região. E aí, a região ficaria de fato mais escura. Mas, inclusive, a cor desta marca da ventosa, o tempo que ela leva para sair, faz parte da avaliação na ventosa terapia chinesa. Então, quanto mais escura for a marcação, mais arroxeada, mais acúmulo tem naquele local, que se manifesta por essa coloração. Então, se eu pegar uma área que tende a ter acúmulos, ela vai ficar mais escura. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito tempo sentado, que tende, não é uma regra absoluta, mas que tende a ter uma região lombar mais tensa, ou, por exemplo, uma paciente que usa muito salto alto, que acaba compensando com uma hiperlordose, e aí isso gera uma tensão maior na região lombar. Quando eu aplico ventosa nessa área, como já é uma região que é mais tensa, a chance de ficar uma marca mais escura é maior. Porque já tem um acúmulo naquele local. Por isso eu uso isso como avaliação. Aí que entra uma segunda etapa. Eu posso vir a fazer a técnica de sangria para liberar essa estagnação naquele local. Não sou obrigado a fazer a técnica de sangria. Não é uma regra. Não é, fiz ventosa, tenho que fazer sangria. Não. A ventosa é um método, é uma técnica independente. Eu posso combinar com agulha, eu posso combinar com moxa, eu posso combinar com sangria. Então, são formas de combinar, são possibilidades de combinar. Então, isso é importante de ser destacado. Agora, se eu percebo que o paciente, eu apliquei a ventosa e deixei vários minutos, que já se espera que fica uma marca avermelhada, pelo menos, e não fica nada... Em termos de medicina chinesa, isso indica que há uma deficiência, uma fraqueza naquele local. Eu tenho que trabalhar com técnicas para atrair mais qi, mais sangue para este local. Tudo bem? Então, essa questão. Não precisa ficar sempre marcado. Não precisa. Pode ficar marcado. É comum ficar marcado. Não quer dizer que sempre vai ficar marcado. Tá joia? Perfeito. O professor Claudiano Delgado colocou aqui, ó, e as ventosas tradicionais de fogo só fornecem um gradiente de pressão? Eu não sei se foi pergunta, mas se não foi pergunta, a resposta, de qualquer forma, é não. Por alguns motivos, eu não tenho uma ventosa de vidro aqui comigo neste momento, tá? Mas a técnica na ventosa de vidro, ela implica em eu ter algo segurando o algodão na ponta. Algo segurando o algodão na ponta. Tá bom? Algo segurando o algodão na ponta. E um copo de vidro. Um copo de vidro. Copo específico de ventosa. Ah, dá para usar copo de geleia? Dá. Dá para usar. Dá para fazer estímulo elétrico na tomada? Dá também. Mas não é adequado.
Eu fui para o extremo. Eu quero dizer que cada recurso tem a sua aplicabilidade. Na fisioterapia eu vou usar um TENS, eu vou comprar um equipamento de TENS. Eu não vou usar uma bateria para dar um choque no paciente, mesmo só porque isso é recurso elétrico. Não. Então existem copos específicos de ventosa. Dá para se usar outros? Dá. Mas vamos lá. O que tem um copo específico de ventosa? Realmente eu não tenho nada aqui que eu possa usar de exemplo. Mas o copo de ventosa, ele tem a boca que não é aberta assim, como esse aqui. Esse aqui tem a boca totalmente aberta. O copo de ventosa, ele tem a boca mais fechada. Então, quando eu olho para o copo, deixa eu tentar ver aqui, ele é mais fechado. Eu tenho a parte superior e interna do copo, ela é mais ampla e a boca é mais estreita. Para que é isso? Para que, de fato, eu consiga gerar uma pressão negativa e na hora de aplicar o copo, o ar tenha mais dificuldade de entrar, e quanto mais dificuldade eu tenho do ar entrar, mais pressão negativa eu tenho. Porque quando o oxigênio retorna, isso implica que a pressão negativa voltou a ser estabilizada. Então vamos lá. Então eu coloco aqui, e o copo deste formato, eu vou colocar a chama, que aqui eu teria uma pinça ou um instrumento, eu coloco aqui, e aí eu vou rapidamente tirar o fogo e aplicar o copo. Coloco aqui, tiro o fogo e aplico o copo. Então vamos lá, eu vou usar esse aqui, lembrando que a boca do de plástico obviamente não é para isso, então eu coloco a chama e aplico. E aí um detalhe, até pedi professora se der para tirar os comentários só por um instante, só para eu poder ilustrar aqui melhor o movimento. Então aqui, ó, o tempo que eu levo entre retirar a chama e aplicar o copo vai influenciar diretamente na pressão negativa que eu gero. Então eu consigo sim controlar o nível de pressão, aí demanda realmente mais treinamento, porque eu tenho esse fator da distância entre o ponto de estímulo e o copo. Então, vou considerar aqui a minha mão. Se eu mantenho o copo nessa distância, tiro a chama e já coloco, eu tenho maior chance de uma pressão forte. Se eu estou mais distante, até que eu chegue aqui, eu tenho maior possibilidade de entrar oxigênio no copo. Entra o oxigênio, diminui a pressão negativa. Então, um fator é a distância e a agilidade no movimento. O outro fator é a chama, o consumo do oxigênio dentro do copo. Se eu entro rápido e saio, não deu tempo do fogo consumir totalmente o oxigênio aqui. Então, eu vou segurar de modo errado, só para mostrar, tá? Então, eu devo introduzir o copo e eu posso circular a chama aqui dentro para abranger todo o copo e aí eu retiro rapidamente e aplico. Então, eu introduzo, retiro e aplico. Introduzo, retiro e aplico. É este movimento que deve ser treinado pelo profissional. E inclusive também a questão do ângulo. E aí um outro detalhe técnico. Se eu seguro o copo da ventosa com a boca levemente inclinada para cima, eu tenho fatores que fazem com que quando eu vire, eu favoreça a entrada de oxigênio. Então eu perco a pressão negativa. Então a forma correta é o corpo levemente inclinado para baixo. Deu para entender, professor? Ou não? Sim. Não sei se aqui... Deu, para mim tá. E outro detalhe, quando eu tenho uma chama aqui, quando eu tenho uma chama aqui, se o copo está com a boca virada para cima, lembrando, eu estou falando do copo de vidro, ou de bambu, ou de porcelana, não de plástico. O plástico aqui é só para ilustrar, porque eu não tenho de vidro aqui. Se eu estou com o copo virado para cima e a chama aqui, a chama ela vai sempre para cima. Então, a hora que eu vou introduzir e retirar, a chama está queimando a borda do copo. E aí é um grande risco, porque quando eu queimo a borda do copo, na hora que eu vou aplicar no paciente, eu corro sim o risco de queimar o paciente. Por isso que eu tenho que ter a técnica adequada. Por isso que o pessoal fala assim, professor, dá um curso EAD de ventosa. Eu estou gravando um conteúdo com muito detalhe e sempre demanda de prática. Aqui eu estou demonstrando, pessoal, por favor, não é pegar um copo qualquer e querer aplicar. O vidro tem que ser resistente à chama, né? Você tem que ter certeza, passar várias vezes o dedo e ter certeza que não tem qualquer borda no copo de vidro, porque pode machucar o paciente. Então, eu dei o exemplo aqui do dedo se você já tem certeza, e você quer só confirmar. Se você tem dúvida, não vai passar seu dedo, senão você vai se cortar, tá? Então, o copo de vidro,
a técnica, voltando, respondendo ao professor Claudio Honor, eu sim posso controlar a pressão com um copo de vidro na técnica de fogo, e aí eu tenho que controlar a chama e a distância e velocidade de aplicação do copo. Então, chama, distância e velocidade de aplicação do copo. Fatores. A chama tem a ver com o meu movimento da chama dentro do copo e também a qualidade da chama. Se eu fizer uma chama com álcool 46, eu tenho uma potência diferente do que a chama do que o álcool 90, 95. Então, para aplicação de ventosa, o ideal é uma chama com um álcool mais, com um percentual mais elevado. Tudo bem? Essa é uma aula de ventosa. Nossa, o pessoal fantástico. que fez o curso comigo deve estar bravo, pagou o curso, agora eu estou explicando tudo aqui rapidinho. Mas não, o curso tem os seus diferenciais também. A Carla Giangiacomo, que está aqui na live, ela participou do curso. Espero que ela tenha gostado aí. Vamos lá. Ela já colocou, acho que tinha mais uma pergunta. Não sei se foi ela, mas tem várias perguntas. Vamos lá, vamos tentar responder algumas eu vou pedindo delas. só que mencione, por exemplo, chegou uma aqui, ventosa de acrílico de vidro tem a mesma finalidade? Sim, em linhas gerais tem a mesma finalidade. O que vai mudar é a forma de uso, a forma de gerar a pressão negativa e o efeito no final. Né? Aqui tem a professora Manuela Santos, ela é coordenadora, está coordenadora de uma graduação de acupuntura em Portugal. Olha que interessante, os colegas de Portugal já possuem graduação em acupuntura. E antes que eu esqueça, Manuela, eu sei que nós temos reunião amanhã. Então, essa está marcada na minha agenda, fique tranquila. Ela citou, na China vimos caneca. Sim, você pode usar vários recursos, mas o que eu digo sempre é, se nós queremos um reconhecimento como profissionais, nós precisamos nos portar como profissionais. Então, ter uma ventosa de acrílico adequada, ter uma ventosa de coração não é necessariamente uma indicação de profissionalismo. É uma indicação de que você se preocupa em oferecer uma marquinha diferente para o paciente. Só isso. Não é que a ventosa de coração acalma o coração. Nada disso. A ventosa de coração só deixa uma marca de coração. Agora, na emergência você pode usar copo, pode usar caneca, pode usar xícara. Pode usar. Mas eu sugiro que na prática clínica nós tenhamos o recurso, o material mais adequado, o material profissional mais adequado. Tá joia? Professora, se passou alguma aqui, me perdoa, que eu sei que subiu um monte aqui, eu já não estou conseguindo mais acompanhar. Não tem problema. Eu estou anotando, tem algumas que são repetidas de coisas que você já falou e a gente vai pular para outras, porque senão a gente não vai conseguir ter tempo, porque isso é uma live que dá 3 horas de você falando ou mais, né? Então a gente tem muito assunto. A Bia perguntou o seguinte, que a hipertensão, mesmo que controlada, é uma contraindicação absoluta ou relativa? Nem contraindicação é. Eu sabendo usar, eu posso aplicar. A questão é aonde eu vou aplicar. A hipertensão, por um profissional da medicina chinesa, não se torna uma contraindicação. No muito seria relativa. No muito seria relativa. Eu posso, por exemplo, fazer ventosa, imagina que é meu pé, na sola do pé. Isso aqui é uma ventosa de silicone, eu poderia fazer uma ventosa de silicone na sola do pé do paciente para uma questão de hipertensão. É uma possibilidade, sim, de aplicar. Tá? Então, é possível usar para tratamento. Alguma dica para evitar que o vidro caia e quebre? Não deixar ele cair. Isso vale para copos, pratos e outros materiais de vidro. Brincadeiras à parte, o copo de ventosa ele é feito de um material um pouco mais grosso, é um vidro um pouco mais grosso e para resistir à temperatura. Mas não é porque o meu copo já caiu algumas vezes e não quebrou que eu posso garantir que nenhum vai quebrar. Se ele cai bem de quina não, de ponta, né? Lembrando que ele é arredondado, aí ele pode quebrar, tá joia? Então, senão o pessoal vai achar que eu estou menosprezando a pergunta. Não, o que eu quero dizer é que por ser de vidro a gente tem um cuidado maior. E aí, né, o ideal, se você vai trabalhar com bastante ventosa, o que eu indico? Tenha quando eu olho para o lado é para ver se eu tenho alguma coisa aqui para ilustrar. Imagina um Tupperware grande. Tenha um Tupperware grande. E você aplica e já vai colocando o copo ali do lado, ou você vai substituindo, porque às vezes o copo esquenta e você vai trocando esse copo para que você, assim que terminou, já coloca ali, ele não tem como deslizar. Então imagina, se não tiver um Tupperware, como se fosse uma forma de bolo, alguma coisa assim, para que você posicione. Então tem uma mesa de apoio e posiciona isso. Tá? Eu já vi gente posicionando esses recipientes em cima do paciente.
Não é a situação mais profissional, mas é uma forma de você não perder os copos. Uma outra dica é a seguinte: o paciente deitado muitas vezes trabalha-se nas costas, né? O paciente em decúbito ventral, o paciente fica com as pernas abertas um pouco, você pode posicionar os copos entre os joelhos do paciente. É uma forma dele não ter muito para onde deslizar. Cada um acaba identificando uma forma. Eu estou vendo uma pergunta que eu acho que já apareceu. Quando aparece aquelas bolas de água, é normal? Não, não é normal. É possível? Sim, é possível. Quando ocorre? Por alguns fatores. Bolas de água, não sei se a professora já viu, se colocar na internet marcas de ventosa, vai aparecer cada imagem, algumas de Photoshop, tá? Vamos deixar bem claro, porque aí o pessoal se assusta. Algumas são reais, forma-se bolhas mesmo. Bolhas, parece queimado, bolha. E aí que tá. O paciente pode ter alguma condição da pele dele que não foi considerada. O profissional pode ter exercido uma pressão extremamente forte, além do que deveria. A ventosa pode ter ficado mais tempo do que deveria. E pode ter sido um diagnóstico equivocado. Aquele paciente não necessitaria de ventosa ou não era a técnica mais adequada e o profissional executou. Não adianta só culpar o paciente na pele dele que era ruim. Não. Tá? Cuidado com isso de colocar a culpa no paciente. Às vezes a gente vê isso. A gente tem que analisar o todo. Às vezes a técnica não foi adequada. Muitas vezes tem gente que acha, é porque queimou. Não, a temperatura muitas vezes não, a temperatura não vai chegar. Aquilo que eu falei, o cuidado é com a borda do copo. O que esquenta é a borda. As bolhas, elas se formam ao longo do centro, né, da marca da ventosa. Então, são cuidados aí que a gente tem que ter. Tá bom? Muito bom. Vamos lá, professor. Manda as perguntas aí. Vou colocar 2 perguntas numa só, tá? Tá joia. Para dar tempo. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco dos tipos de técnicas de ventosa. Tá. Já falou um pouco, mas vê se você quer acrescentar alguma coisa. E na acupuntura, claro que isso foi com a ajuda do meu marido, né? Porque eu não entendo de acupuntura. Eu já adoro o assunto. Então, na acupuntura tem tonificação e dispersão. Existe esse procedimento na ventosa? E quando que eu sei que tem que dispersar ou tonificar uma região? Então vamos lá, eu vou aproveitar que já tem pergunta que apareceu aqui nesse momento. Para idoso é seguro? Sim, é seguro. Você vai trabalhar de acordo com a condição dele. Já ouvi falar em umidade. Umidade é a questão das bolhas de água. Não é só umidade, não é só umidade. A pele do paciente pode ser extremamente seca e frágil. Se fizer uma pressão muito forte, pode lesar a pele. Então, não é só umidade. É mais fácil colocar a culpa na umidade porque a bolha, entre aspas, é de água. Não é só água, né? Mas a bolha, entre aspas, é de água. Vamos lá. Tipos de prática de ventosa. Eu vou, inclusive, aqui, eu vou responder de trás para frente, enquanto isso eu vou chamar o meu modelo Mori. Tem gente que já conhece quem é meu modelo. Eu vou chamar, vamos ver se ele me atende. Mas tonificação e dispersão existe em tudo na medicina chinesa. Tonificação existe em tudo, tá? Eu gosto de ilustrar da seguinte forma. Vou até mais para trás para aparecer melhor na imagem. Então, quando eu uso alguma técnica para atrair, trazer mais para perto, olha a ideia aqui de abraçar, isso é tonificação. Quando eu uso alguma técnica de empurrar, de espalhar, isso é dispersão. Atrair, espalhar. Vamos voltar lá no exemplo da nutrição da musculatura. Eu quero atrair mais sangue para o local. Tonificação. Eu quero eliminar o ácido lático. Dispersão. Perceberam? Atrair, espalhar. Atrair, espalhar. Então, esta é uma forma de se pensar. É uma forma de atuar. Peraí. Cadê o Matheus, professor? Cadê o Matheus? Eu estou chamando aqui. É que eu não queria gritar, porque você não vai falar alto, mas vou tentar. Matheus! Já vem, já está chegando. Então vamos lá. Então, tonificação, dispersão. Tonificação, eles dispersão. Gostam, né, professor? Eles adoram. Desculpa, mas eles gostam. Meu filho adora participar das minhas aulas. Então, assim, técnica suave. Olha lá. Olha lá. Vem aqui, meu filho. Ó, te chamaram aqui. Fecha, encosta a porta. Eu vou precisar que você tire a camiseta, pode ser? Não, tá, joia.
Modelo completo hoje aqui, hein? Olha lá, Matheus, dá um oizinho, pessoal. Oi. Olá. Oi, Pode falar a verdade Matheus, aqui, boa papai, tá aqui. noite. Oi. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha a minha ideia. Ó, abraçar, ó. Devagar, ó, um abraço caloroso. Isso é tonificação. Quem não gosta de alguém ou não gosta de algo, não empurra suavemente. Empurra com força. Eu não empurrei ele, empurra com força. Então, técnica forte, técnica brusca é para mandar para longe. Isso é dispersão. Quando eu quero trazer alguém para perto de mim, se eu trago ele com muita força, eu dou uma cabeçada nele. Não, quando a gente quer trazer alguém para perto, beneficiar é aquele trazer suave. Então a tonificação é uma técnica suave, a dispersão é uma técnica forte. Então, os colegas perguntaram, fica de costas um pouquinho para o papai, deixa eu ver aqui. Não, fica assim. Isso, assim já mostra. Então, olha lá, se eu venho aqui, pego um copo de ventosa e aplico, eu faço uma sucção, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, é um estímulo forte. Estímulo forte tende à dispersão. Agora, se eu venho aqui e faço um movimento, é suave, é adequado. Então, a quantidade de pressão me ajuda numa diferenciação se o estímulo é mais intenso e abrupto ou se ele é mais moderado e controlado. Estímulo intenso e abrupto, dispersão. Estímulo moderado e controlado, tonificação. Tudo bem? Essa é uma forma de ver. Então, vamos para outra forma de ver. Eu estou pensando... Gira aqui, por trás da cadeira, por trás da cadeira. Vou inverter o lado, vamos ver se fica melhor para eu mostrar. Fica aqui desse lado. Deixa eu ver aqui, porque aí não aparece eu, aparece mais ele. Isso. Então, olha aqui, ó. Pressão, tirei. Pressão, tirei. Pressão, tirei. Pressão, tirei. O tempo de pressão é menor, porque eu alterno pressão sem pressão. Pressão sem pressão. Então, a técnica que a gente chama de ventosa rápida, ela tende a uma tonificação em comparação com a fixa, porque eu tenho menos tempo de pressão. Eu vou mostrar sem a pressão porque eu não tenho óleo nenhum aplicado aqui. E aí seria sacanagem fazer a técnica deslizante sem óleo, porque não é adequado. Então, ó, se eu puxo e deslizo o copo, eu fiz a pressão. Imagina que eu fiz a pressão aqui e eu deslizo o copo. Eu deslizo. Eu tenho a pressão e o movimento. São dois tende a uma dispersão em comparação com a técnica fixa ou a técnica de repetição. Então, eu vou ajustar as diferentes técnicas de acordo com a necessidade do paciente. Se eu quero tonificar, fortalecer, se eu quero dispersar, enfraquecer. Então, por exemplo, se o Matheus tivesse com febre alta, tá? Uma condição de calor, existe um ponto aqui na transição cervical, torácico, exatamente na transição. Tem um ponto ali, em chinês chama-se Dajuei, é o VG14. E olha que interessante, Dajuei significa grande vértebra. Porque na maioria das pessoas, inclusive tem muita gente que usa isso para diferenciar a transição torácica cervical, é a grande vértebra que aparece. E aí você vai lá e usa como referência. Então, esta região, eu posso aplicar uma ventosa forte para dispersão de calor. Então, eu posso aplicar. Em crianças, é muito interessante a gente usar esse tipo de ventosa, que é uma ventosa de silicone. Então, não fala assim, a pressão é fraca. Então, eu vou pedir para o Matheus ficar de costas aqui, abaixa só um pouquinho a cabeça. Dá para ver que não tem marca nenhuma, correto? Tem marca nenhuma. Eu venho aqui e vou apertar a ventosa para fixar. Apertei para fixar. Eu vou deixar aqui alguns segundos. Alguns poucos segundos. E aí eu já tiro. Dá para ver que já ficou uma marquinha? Sim. Pouco tempo. Agora, se eu quero esta ventosa com estímulo forte, eu faço uma outra técnica. Ó, eu inverto a ventosa. Dá para ver que eu inverti? Sim. E aí, ó, agora eu preciso que você vire, Mateuzinho. Tá. Apoia aqui no ombro do papai. Ai. Isso, porque eu preciso de um apoio aqui. Então eu apoio a ventosa e aí eu aplico. Aqui é um estímulo já bem mais forte. Dá para ver que o copo nem retornou ao padrão? Quer dizer que a pressão negativa ali é maior. Matheus, está mais forte ou mais fraco? Bem mais forte. Bem mais forte. Então eu tiro.
Olha a coloração, como ficou. Perfeito. Pessoal, isso aqui sai rapidamente, tá? Fiquem tranquilos. Lembrando um detalhe, criança tem uma característica mais yang. Sendo mais yang, a manifestação superficial é maior, a criança é mais ativa. Então, é normal, é tranquilo. Inclusive, o Matheus pede muitas vezes para que eu aplique ventosa nele. Então, podem ficar tranquilos, não é maus tratos, não é nada prejudicial, é uma forma de agradar o meu filho, que inclusive pede para que eu aplique a ventosa. Agulha nem sempre ele pede, mas ventosa às vezes ele pede. E para vocês que estão acompanhando aí, verem que não é combinado, ele chegou depois, e eu vou fazer uma pergunta que a professora fez. A pergunta foi o seguinte: na acupuntura existe tonificação e dispersão. Na ventosa também existe? Sim. Sim. É bobeira pensar em tonificação e dispersão ou é algo que é importante? É importante. Eu acho que ele tá bem treinado, esse menino aqui. Tá joia? Dá tchauzinho pro pessoal aí. Muito bom. Obrigada, Tchauzinho. Matheus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, filhão. Então, professor, Olha, eu não sei só não se o consegui Instagram vai demonstrar cortar a deslizante. gente. Não, foi ótimo. Eu não sei se o Instagram vai cortar a gente, pessoal. Aperta bastante coraçãozinho aí pro Instagram não cortar. Se o professor permitir, a gente passa 10 minutinhos aí do tempo. Não, vamos passar mais um pouquinho. Normalmente ele corta com 1 hora. Vamos ver se ele passa um pouquinho aí, tá bom? Mas dependendo se a galera exatamente, apertar depende do engajamento, ela fica mais. Isso, exatamente. No ano passado não tinha essa não. Ano passado ele me cancelava mesmo. Agora ele já tá melhor, tá mais agradável, né? Vamos lá. Pessoal, se o Instagram cortar, só um minutinho, professor. Se o Instagram cortar, agradeço muito. Se ele for cortar, ele vai me avisar. Mas se ele for cortar, agradeço muito a audiência de todos e demais a sua presença, professor, na live. É sempre muito conhecimento. Mas vamos lá, se ele for cortar, eu vou avisar. Se tiver mais alguma pergunta aí, eu vi que passou um monte, mas eu não consegui acompanhar aqui. Tem muitas. Qual o principal meio que você usa no deslizamento da ventosa? O que você usa? Óleo? Eu preciso de algum óleo. Eu preciso de algum óleo. Né? O creme, ele tem que ser um creme de muito boa qualidade, porque senão ele começa a criar uma textura estranha na borda do copo na hora que você está deslizando e começa meio que a acumular. O óleo ele desliza com mais facilidade. Aqui em São Paulo, a gente desenvolveu óleos junto com a Baissâmia, que é uma referência em aromaterapia. Então a gente desenvolveu o óleo quente, o óleo frio e o óleo de Artemisia. Esses são os que eu recomendo, mas existem outros óleos. Não tendo óleo, se você tiver óleo de cozinha, bambu, é que eu li a pergunta aqui de bambu, perdão. Óleo de cozinha, azeite, você pode aplicar, porque aí o primeiro princípio do óleo é facilitar o deslizamento. Ponto. E aí você pode usar óleo vegetal, óleo de semente de uva, germe de trigo. É para facilitar o deslizamento. O segundo princípio é quando você agrega a função terapêutica do óleo. Aí você pode aplicar. Claudio Honor citou o gel para ultrassom. É possível, mas o gel ele absorve muito rápido. Então eu não recomendo gel. E não é só o de ultrassom. O gel, o corpo absorve muito rápido. Então o óleo, o corpo demora um pouquinho mais para absorver, é mais interessante. Tá joia? Aqui, ó, teve um colega, só um detalhe, vende na lojinha Debramec. Não é lojinha, é o maior empreendimento de medicina chinesa ao lado da faculdade Debramec. É o único, por isso que é o maior. Perfeito. Não custa a gente fazer uma propaganda, né? Com certeza, com certeza. O professor Delberto está perguntando aqui, fazer ventosa, como vemos em toda a coluna, não poderia a médio e longo prazo trazer problemas para a pessoa? O complemento eu não consigo ler. Não sei se alguém consegue. Não, na China é realmente bastante comum aplicar nas costas todas, tá? Na região das costas nós temos, não precisa nem tirar os comentários, professor, nós temos aqui, ó, duas linhas importantes. Nós temos a região central, né? Nós temos duas linhas laterais. Normalmente é nessas linhas laterais que se trabalha mais, tá? Estas linhas laterais, elas têm o que em termos de acupuntura nós chamamos os pontos Pei-Shu, os pontos Shu das costas, são pontos que têm ação direta com os órgãos. Olha que interessante, os chineses associavam linhas, olha lá, linhas a partir da coluna de referência. Então, um ponto central, um ponto a meio Tsun, que é uma medida proporcional, 1,5 e 3, tem características similares naquele nível. Olha que interessante, que é um conceito bastante similar, não falei que é o mesmo, hein? Bastante similar a
o sistema nervoso que sai da coluna e vai para a periferia, que vai depois inervar os órgãos internos. Professora que trabalha com osteopatia, que trabalha com quiropraxia, utiliza bastante desses princípios para alguns tratamentos internos, a partir da coluna, ajustando essa inervação. É a mesma coisa? Não falei que é a mesma coisa, mas é um princípio geral muito similar. Então eu tenho lá em cima, no nível de torácica 3, pulmão, torácica 5, coração. Os chineses, eles não tinham conhecimento de neuroanatomia, eles faziam pela experiência deles. Então, trabalhar ao longo da coluna vai beneficiar este direcionamento, este tratamento de forma interna. Aí entra outro detalhe. Todo paciente precisa disso? Não, mas pode ser uma forma, inclusive, de tratamento preventivo. Pode ser. Não, com a ventosa, a gente não consegue, por exemplo, e eu vou usar um termo bem leigo, deslocar uma vértebra. Não consegue. Não é isso que a gente faz. A gente possibilita uma atuação na musculatura. Eu posso pensar até, e aí com certo cuidado, de um reflexo no ligamento. Porque, vamos ser bem sinceros, essa tração de um copinho de silicone, por exemplo, não vai tracionar um ligamento, mas vai repercutir nesse ligamento, naquela questão do aporte de nutrientes para esse ligamento, no estímulo da fáscia. Tá? Uma questão que na osteopatia se fala muito, na acupuntura se fala menos, na questão do conceito de biotensigridade dos tecidos, onde eu aplico a ventosa, estimulo a fáscia, isso vai repercutir sim em outros tecidos, inclusive ligamentos mais distantes, por exemplo. E aí eu tenho essa aplicação ampla e possível. Então eu posso sim trabalhar nas costas, tanto para as questões das costas quanto para as questões internas. Sempre o ideal é uma boa avaliação. Tá? O que complementa a pergunta do Delberto é se não podia prejudicar ali o meridiano da bexiga de forma não criteriosa. Não, na verdade, esse é o ponto. Inclusive, eu trabalhando com uma pressão igual em todos os pontos, e isso demanda treino, mas eu aplicar a mesma pressão em todos os pontos, eu posso identificar qual o local que está alterado, porque a cor da marca vai ficar diferente. Então, se eu estou usando esse tipo de ventosa aqui e eu padronizei que eu vou aplicar 2 sucções, eu vou lá e aplico 2 sucções em todos os pontos. E aí depois de um tempo eu reavalio. E aí eu posso identificar se uma área tem mais estagnação ou mais deficiência, por exemplo. É possível. O exagero sempre pode ocorrer em qualquer lado, mas é uma forma de tratamento. Tem aqui uma colega, para diabéticos, é seguro essa técnica? Sim, é seguro. Com os cuidados do diabetes. Você vai aplicar num paciente que, se ele estiver num grau extremo, ele não tem mais sensibilidade nas extremidades. Pode ter uma neuropatia periférica, por exemplo. E aí, se você causar uma lesão nesse paciente, porque ele não sente a pressão que você está gerando, se você lesionar esse paciente, lembrar que ele já tem uma tendência a uma fragilidade capilar, lembrar que ele já tem uma tendência a dificuldade de cicatrização, possibilidade de hemorragia, você vai usar uma pressão menor, uma pressão mais controlada, mas é possível, não é uma proibição absoluta. Maravilha. Okay? O Daniel Lousa falou que perdeu o início. Não se preocupa, Daniel, vai ficar salvo no Instagram e no meu canal do YouTube, tá bom? Vanessa Quinus. Desculpa. A Alberto dizer a forma que está sendo vendida a ventosa terapia, ou seja, quase como um tratamento que não tem problemas e contraindicações. Esse é um problema com técnicas ditas técnicas simples, porque, querendo ou não, o uso de uma ventosa dessa daqui é bastante simples. Na China isso aqui é vendido em supermercado até, para vocês terem uma ideia. É simples. Vamos ser bem sinceros, se eu der isso aqui na mão do meu filho e ele tiver força para puxar, ele aplica. É simples. E aí os exageros podem surgir. Aí a gente tem que ter de fato um certo cuidado. Mas aí que tá. Nessa questão das costas, tem que aplicar muito errado para produzir um efeito prejudicial. Um efeito não adequado, sim, pode ser gerado, mas o efeito que se torne realmente prejudicial demandaria quase que uma vontade de conseguir aquele efeito prejudicial, porque não é tão simples assim. Tá? Perfeito. Tem algum cuidado, professor, após a aplicação das ventosas? Por exemplo,
evitar tomar banho frio, enfim, algum cuidado que tem que ter após o uso da ventosa? Olha, Tomar eu sol. pessoalmente, Uma eu pergunta pessoalmente que não, fizeram aí, tomar sol. eu não sou extremamente radical em relação a banho, tá? Se o meu objetivo, por exemplo, foi aquecer o local, não é adequado eu tomar um banho de água gelada na sequência. Não é adequado eu sair sem camiseta me expondo ao frio, porque eu estou indo contra aquilo que eu fiz na técnica. Eu fiz uma técnica para aquecer e aí eu não poderia, não deveria aplicar o contrário disso. Então não é adequado, mas isso vale para, por exemplo, se na fisioterapia e para mostrar meu tempo de formação, se aplicar um forno de beer, que hoje em dia já não se usa, eu também não vou tomar um banho de água gelada na sequência, né? Então só estou dando um exemplo de questão de calor. Mas a questão do sol, o problema é o seguinte: se eu deixei uma marca de ventosa e eu me expor ao sol, eu vou favorecer que essa marca fique mais tempo na pele. Aí pode demorar mais para ela sumir. O que sumiria, desaparecer em 2, 3 dias, pode ficar uma semana, 10 dias às vezes. Por quê? Porque se eu me exponho ao sol, eu ativo a questão de melanina, assim por diante, isso vai ter uma reação com com aquele extravasar, né? Aquela coloração que já estava mais forte no local. Tá bom? Professor, última pergunta, porque o tempo não vai dar, já passamos muito do tempo. Você pode explicar o uso do bambu com fitoterápicos na ventosa terapia? Essa eu sei porque você leu, porque é do seu marido. Eu li ali, ele fez até eu falar errado. Eu ia falar azeite, falei bambu, eu percebi. Mas brincadeira, professora. Eu adoro a técnica de bambu. Qual é o grande problema? O profissional tem que ser muito bem treinado para saber aplicar. Por quê? Porque ele não está vendo dentro do copo, é diferente desse daqui. Eu estou aplicando, eu estou vendo quanto de tecido está saindo. O copo de vidro eu estou vendo, o copo de bambu não. Ele é fechado. Copo de bambu, copo de porcelana, copo de cobre, chifre, é fechado, eu não vejo. Então eu tenho que ter mais conhecimento técnico para aplicar. Eu tenho a técnica de fogo, igual eu faço no copo de vidro, eu posso aplicar. Existe uma outra técnica que é chamada de Yaoguan, a técnica de ventosa com fitoterapia, onde esses copos de bambu ficam cozinhando numa sopa de fitoterapia por um período. E aí depois você tira o acúmulo de água e aí você aplica. E aí você tem a soma do efeito do calor, porque aquele copo está bastante quente, o vapor do fitoterápico, a extração. Então você tem uma soma de fatores para a aplicação. Você tem uma soma de fatores. Então é uma técnica que requer mais treinamento. Tem um colega dizendo que já quer o curso de ventosa pela Ebramec. Eu dei um curso esse ano, foi a única aula que eu dei desde o início da pandemia, a única aula presencial, para um grupo bastante restrito e já fechou de novo. Depois, pra vocês terem uma ideia, fazia 5 anos que eu não dava essa aula de ventosa. Então, pode ser que esse ano, voltando, eu dê novamente. Eu já tinha passado para outros professores esse tema. E aqui tem uma colega, como você vê essa técnica na mão de profissionais que não são acupunturistas? Esse é o ponto, são formas diferentes de ver. O fisioterapeuta, quando ele aplica, ele não está olhando como medicina chinesa. E aí talvez não fosse mais adequado chamar de ventosa terapia. O ideal seria ter esse conhecimento, essa visão do todo da medicina chinesa para a boa aplicação, né? Mas a gente vê o pessoal usando aí como essa questão de liberação miofascial e assim por diante, né? Como descompressão miofascial e assim segue-se. Professor, um minutinho só para responder essa pergunta aqui do Lu Henrique. Ventosa VG14 para febre somente ou posso usar limpar calor em outros diagnósticos? Pode usar para limpar calor no paciente. É um termo técnico da medicina chinesa. Vai falar assim, o que é limpar calor? É para aplicar no verão do Rio de Janeiro? Não, não é isso. Não vai mudar. É outra história. É o calor que afeta o corpo do paciente que pode se manifestar como febre. E aí eu vou explicar tecnicamente para que é da acupuntura. O VG14 é um ponto de acupuntura onde todos os outros canais de natureza Yang se cruzam. Todos os canais de natureza Yang. E aí o frio tem característica Yin e o calor tem característica Yang. Então, quando eu uso uma técnica de dispersar, limpar o calor, como por exemplo uma técnica de ventosa fixa, aquela que eu mostrei no Mateus,
Neste ponto, eu vou atuar sobre todos os canais de natureza Yang, sendo assim uma forma de limpar calor e ajudar para diminuir a temperatura. Ah, professor, é só fazer isso e ficar esperando? Não, porque se o paciente tiver uma febre alta, isso é perigoso, você tem que controlar. Se tem um foco infeccioso, você tem que analisar. Infecção, né? Lesão por bactéria, lesão por vírus, isso são termos da medicina ocidental. E aí eu tenho que ter um entendimento da medicina ocidental. Para diagnosticar, eu tenho que ter uma capacidade e uma habilitação ocidental. Em termos de medicina chinesa, eu vou avaliar, eu vou diagnosticar como subida do yang, presença de calor, e aí eu posso auxiliar no tratamento deste paciente. Então, é um ponto que tem sido usado muito neste período, onde os pacientes têm tido mais aumento de temperatura, subida do yang, não apenas febre alta. Né? Lembrando, tecnicamente, febre acima de 37,8. Às vezes o paciente está com 37, 36,5 e está com sensação de calor. Sensação de calor já pode ser tratada com o uso deste ponto. Não só ele, mas é uma possibilidade. Tá joia, professora? Acho que deu para responder algumas das perguntas aí. Muito bom. Pessoal, se a gente não tiver respondido todas, peço desculpa. Coloque lá no direct do professor Reginaldo, que quando ele puder, ele vai responder, porque ele sempre tem um carinho enorme em responder todas as perguntas na medida do possível, né? Porque a vida dele também é uma loucura. Pessoal, na semana que vem teremos a presença do professor Renato Massaferri, doutor em Educação Física e docente do mestrado na Unifa. E iremos conversar sobre progressão de exercícios e controle de carga, que é um tema que está sempre sendo muito discutido aí também dentro da fisioterapia e da educação física. Lembrar que todas as lives estão salvas no meu canal do YouTube. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do professor Edelberto, do professor Claudio Honor Delgado, de todos os outros professores que estão aqui, e a galera acupunturista, fisioterapeuta, osteopata, quiropraxista, enfim, agradecer a todos os fisioterapeutas também que estão aqui. Professor, muito obrigada. Professora, vou só falar uma coisa, o pessoal está mandando aqui no direct para mim já, se não dá para levar esse curso para o Rio de Janeiro. Neste exato momento, aí a Faculdade Ibramec está sem um polo fixo aí no Rio de Janeiro. Mas quem sabe depois a gente conversa aí com o Fábio, a professora Vanessa, passando esse período, a gente leve o curso aí, pode ser algo interessante aí no Rio de Janeiro. Tá joia? Perfeito. Professor, eu queria sua palavra aí final, quero agradecer muito novamente. Eu acho que daqui a uns 2 meses a gente tem que fazer uma outra live, porque... Sem problema, estou à disposição aí. É fantástico tê-lo aqui, meus alunos sempre comentam, adoraram a outra live de acupuntura e tenho certeza que essa também vai ser muito comentada. Muito obrigada. Dá seu recadinho aí final, fala o que na Ibramec está trazendo aí, o que tem de curso agora, fala isso aí para a galera. Então, nesse exato momento, inclusive aqui em São Paulo, nós estamos em feriadão, feriado prolongado desde o dia 26 de março até o dia 4 de abril e a fase emergencial prorrogada pelo menos até o dia 11 de abril aqui em São Paulo. Então, nós estamos com restrição das atividades presenciais, né? Mas estamos a todo vapor aí nas atividades EAD, nas atividades online, naquilo que é possível. Obviamente, não é possível agulhar um paciente à distância, não condiz, mas toda a base teórica, todo o estudo, como nós fizemos hoje de Ventosa, uma descrição teórica, um aprofundamento teórico, isso é possível e nós estamos sempre nos esforçando. Hoje, por exemplo, eu estava gravando conteúdo de aprofundamento em agulhamento, não é ensinar quem nunca agulhou, mas quem já agulhou, afinar, aprofundar a técnica. Né? Esta semana, e aí, aproveitando aí para o pessoal do Clássico Interno Imperador Amarelo, gravei um conteúdo específico sobre as 9 agulhas clássicas, então a gente está sempre produzindo conteúdo. Tá? Para este mês, já ia falar Cida Salles recordando, para o próximo não, hoje é dia 31, para maio, entre os dias 24 e 30 de maio, nós temos o Congresso Brasileiro de Medicina Chinesa. Esse vai ser o maior evento da área em língua portuguesa. 88 palestras, 7 dias de evento, com palestrantes de mais de 10 países diferentes. Inclusive, se não me engano, o professor Fábio já está inscrito aí também, porque ele sempre está presente quando era presencial e agora na modalidade AD também. Então, quem quiser, aproveite, tem palestra para todos os níveis e todos os gostos.
Tem a palestra só de acupuntura, palestras na área de ginecologia, na área de estética, na área de oncologia, na área de terapias manuais, na área de fitoterapia, até na área de medicina chinesa veterinária nós teremos palestra. Então é bastante amplo esse evento e, pessoal, quem se inscrever agora até o dia 14 de abril está por apenas R$ 180 e você tem direito às 88 palestras. Não é humanamente possível acompanhar as 88, até porque nos dias 29 e 30, que é sábado e domingo, são 5 salas simultâneas. 5 salas EAD simultâneas, então é humanamente impossível. Imagina se fosse presencial. O aluno não ia conseguir assistir a 5 palestras simultâneas, ele tem que escolher uma. Neste caso, ele escolhe uma para assistir naquele momento e as outras ficam gravadas para ele assistir por um período. Então ele tem a chance de assistir às 88 palestras. Então aproveite, fique atento, porque vai ter mudança de faixa de preço aí no dia 14 de abril. Tá joia? Maravilha. E aí, pessoal que puder acessar www.ebramec.edu.br, acompanhar o professor Fábio Américo, que sempre compartilha também todos os nossos posts aí. Muito obrigado. Vou compartilhar no meu Instagram também. Professor, muito obrigada. Um beijo grande, foi uma honra. Beijo, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau.